Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Feliz ano novo aí para todo mundo. E para nós é um dos Obrigado, primeiros igualmente, trabalhos doutor. desse ano. Estou vendo aqui o Gustavo. O Gustavo está representando a Caixa, né, como preposto. E o doutor Arnaldo, Ronaldo está aqui. Seu Arnaldo e Eduardo, que são da empresa, tá? Eles estão participando. Doutor Ronaldo, o senhor conseguiu assinar a lista? Sim. Estou só aguardando a doutora Lívia, que ela acabou de falar que está caindo muito. Ela já entrou 3 vezes. Por isso que demorou um pouquinho para a gente abrir aqui, tá? Aí, acho que agora ela entrou. Obrigada. Sim. Doutora Lívia? Tá por aí? Oi, doutora. Deu Estou certo? com um Boa problema tarde. aqui de. Boa tarde. Eu só estou deixando uma outra máquina aqui ligada, porque se porventura cair a conexão Aí, novamente, eu consigo entrar pela outra. Acho que a doutora Clara ela deixa o ligada dela ali. ligado ali. Tá bem embaçado mesmo. Doutor Ronaldo, o senhor informou aqui que está assinado, mas não assinou. Para nós aqui não veio a lista. Se eu puder só conferir, por gentileza. Só passar as informações aqui. O PJE agora ele não está entrando. Eu não sei se alguém está com mais dificuldade aí também de acessar. Voltou o ano, né? Daí volta os problemas. Eu, pela manhã, pertinho agora, de pouco uma hora, eu havia acessado, a doutora Lívia, dia 5/1, eu já havia protocolado o plano modificado. E eu quero só passar algumas informações aqui, porque eu acredito que hoje nós vamos botar esse plano. Como a gente está no ambiente virtual, eu peço para manter aí ligada as câmeras, por gentileza, só o microfone aí para não dar um efeito de eco. Mais uma vez eu vou informar que o senhor Arnaldo está aí e o Eduardo. Não sei se o senhor consegue abrir, vocês conseguem abrir a câmera, porque está gravado. É importante que mantenha as câmeras ligadas. Então, ali em cima tem um levantar com a mãozinha, o nosso chat para passar informações. E esse o senhor Arnaldo está por ali. Tudo bem, senhor Arnaldo? Eu acho que a gente deixou, ele não consegue falar, só para ouvir. E eu só tenho algumas informações aqui para passar, que nós tínhamos deixado, né? Foi suspensa várias vezes essa assembleia. E é a primeira convocação como continuação do grupo Cafeliz, que é Altra e Trau, e desse processo que é o 011, 007, 24/2016, 811, 0041, que tramita na primeira vara civil da comarca de Cuiabá. Então, nós hoje vamos dar continuidade e eu vou pedir aqui para o Marcelo, que é o preposto do Banco do Brasil, se você não tiver problema, Marcelo, de nos representar aqui como secretário dos nossos trabalhos. Está de De acordo. acordo? De acordo? A doutora Graziella também está aí, representando o Banco do Brasil também, junto com o preposto Marcelo. E eu não vou falar aqui a OAB nem o CPF de ninguém, justamente pelo fato de nós estarmos gravando esse procedimento aqui online. E depois ele vai para o YouTube, no canal nosso do site, da Advocacia Souza Artuzzi, e o link ele fica disponível também para qualquer um acessar. E nisso, por conta da LGPD, ele derruba o nosso vídeo. A gente tem que ficar fazendo informações lá para eles manterem no ar, para não ter problema. Nós encaminhamos o link também para o Dr. Glauco, mas ele não conseguiu participar, ele tinha informado que estaria de férias, então ele não vai participar aqui no momento. E então só temos o Banco do Brasil, temos a Caixa Econômica, mas daqui a pouquinho o doutor vai nos passar informação de que, né, doutor Ronaldo, daqui a pouquinho eu vou abrir a fala para o senhor falar, tá? Que acabou de me passar a informação nesse instante aqui, de que modifica um pouquinho aqui a nossa situação também. Nós temos aqui, então, só o Banco do Brasil e Caixa Econômica como credor, depois o doutor Ronaldo vai nos passar informações. A doutora Lívia está também presente. A doutora Paloma está por aí, doutora Lívia? Não sei se Hoje não, doutora, só está a Não? doutora Clara. Só a doutora Clara. Eu vou Mas tirar para aqui os constar dados que dela.
Só para se for para constar em ata, eu peço só que conste o meu nome e do seu Arnaldo também como representante da empresa. Eu tô Por favor. deixando a doutora Lívia e o doutor Arnaldo já tinha colocado aqui, né? E o Eduardo também, aqui como representante, esteve presente, a doutora Clara Berto também. Eu gostaria de saber se você dispensa a leitura novamente do edital de convocação, se você dispensa, se concorda, e, e se também dispensa a assinatura na ata, né? Que essas informações que eu tenho que passar aqui, se vocês não têm problema, se concordam para dispensar a assinatura na ata ao final, conforme a ata de assinatura já enviada aí para vocês. Concorda? Eu não estou ouvindo. Será que vocês estão me ouvindo? De acordo, Sim, doutora. Até Estou agora? doutora, ouvindo tudo sim. bem. Ok. Tá De já? De acordo. acordo, doutora Luz. Tá já. Eu vou colocar aqui primeiro para vocês verem o quórum que nós temos agora. O pessoal tem o chat ali. Quem que escreveu no chat? Não. Doutor Ronaldo, o senhor não recebeu a lista, doutor Ronaldo? Já assinei 2 vezes, já mandei de Tá. volta. Tá, beleza. Que eu acabei de ler ali. Vamos ver o quórum que nós temos aqui. Vou apresentar aí para vocês. Só um instantinho. Doutor Ronaldo, a Caixa Econômica não aparece assinado mesmo, tá? Só para depois, se eu quiser confirmar aí no e-mail, por gentileza. Não Eu voltou já o fiz o e-mail. procedimento, eu já fiz o procedimento 2 vezes, doutora Lívia. É, É, SUS. desculpa. Vou fazer de novo Tá. aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar o quórum aí agora para vocês. Eu acho que enquanto o doutor Ronaldo não assinar, o quórum não aparece para nós. Já acabei de mandar de novo, doutor. Tá, vou conferir aqui. Tá. Quando a gente verifica o quórum aí, só vou informar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer. Acho que tá ok agora. Assinado. Agora já vai aparecer o quórum, que daí eu já passo para a próxima fase aqui. Olha só, nós tínhamos desde o começo já dessa plano, somente credores quirografários, nós tínhamos um montante maior de credores, e agora nós temos quirografários de 82,63% presentes aqui, ainda que de modo online, tá? Voltando aqui, só para me passar informações aqui para vocês. Como eu havia falado, dia 5/1, a doutora Lívia protocolou ali, o pessoal do Mestre Medeiros, pelas recuperandas, primeiro aditivo do plano de recuperação judicial, conforme já exposto anteriormente pela patrona, no último ato da Assemblear, que expôs acerca da subclasse de credores colaboradores financeiros com proposta de pagamento da classe 3. Apresentaram a seguinte proposta alternativa, então. A classe quirografária 30%, deságio do crédito arrolado da recuperação judicial, e 12 meses de carência, a contar da aprovação do plano de recuperação, pagamento do crédito, já com deságio diluído em 108 parcelas mensais iguais sucessivos, juros de 0,5% ao mês mais TR. E o credor anuente, a proposta alternativa, renunciaria desde já a toda e qualquer discussão referente ao valor do crédito, classificação, origem, bem como tivesse contratos ou valores que não estivessem incluídos na recuperação judicial ou que estariam sendo objeto de análise das demais demandas judiciais e abririam mão de qualquer saldo remanescente. O credor que aderisse à presente proposta deveria requerer a desistência de todas as ações, inclusive ações de execução, arresto, incidentes e de impugnações, habilitação de crédito que moveriam contra os devedores, as devedores, no caso. Sócios, cobrigados, avalistas, fiadores, 15 dias após a homologação do plano de recuperação judicial, ficando até o prazo anteriormente mencionado. Todavia, desde a aprovação do plano, as ações judiciais deveriam ser suspensas em relação aos devedores cobrigados, devendo renunciar, então, os honorários sucumbenciais.
O credor que optasse por não fazer adesão da presente proposta, a alternativa receberia seu crédito de forma da proposta originária do plano de recuperação judicial. Ficou estipulado ainda que toda qualquer demanda não prevista no presente plano aditivo seguiria as disciplinas contidas no plano de recuperação originário, devidamente apresentado nos autos, mantendo inalterada qualquer cláusula. O credor, então, poderia aderir a essa proposta enquanto tivesse, né, debatendo, fizessem os debates, ocorrendo a Assembleia Geral de Credores, e no momento em que este se daria por encerrada a adesão, restando o credor receber seu crédito de forma do plano de recuperação originário. Então, foram essas condições diferenciadas, os credores quirografaram, sem prejuízo, contudo, do exato cumprimento das propostas de pagamento dos demais credores que não aderissem às propostas ofertadas, visto que seguiriam o regramento disposto do plano originalmente apresentado. Então, foram essas propostas que foram feitas no dia 5/1, pelas recuperandas, e depois, antes disso, né, nós tínhamos feito a votação para hoje, dar continuidade, e eu vou passar agora, antes de passar a palavra para a doutora Lívia, vou passar a palavra para o doutor Ronaldo, fazer o contrário aqui, que o doutor Ronaldo, agora há pouco, né, doutor? Uns 5 minutinhos antes, ele me passou uma informação. Por gentileza, doutor, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos, doutora Suzy Maria, doutora Lívia, seu Arnaldo, doutor Marcelo, doutora Graziele, seu Eduardo, Gustavo, meu representante da Caixa aqui presente. A Caixa Econômica informa, eu não consigo peticionar, doutora, não estou tendo acesso ao site do TJ, mas a Caixa informa que os garantidores dos contratos que ainda estavam em aberto com a Caixa foram liquidados em sua totalidade. Então, a Caixa não tem mais interesse, não tem mais nenhuma pendência com o Grupo Cafeliz, portanto, não há o que se participar dessa Assembleia, tá? Como votante, vamos dizer assim. Doutor, eu até tinha falado para o senhor tinha peticionado, o senhor falou que tentou entrar ali no PJ e não conseguiu, né? Porque era muito recente essa decisão. Eu também não, eu sempre olho o processo justamente para passar as últimas informações aqui antes do ato assemblear, e o senhor que me falou a respeito disso. Então, foi liquidado todo o crédito, então, da Caixa Econômica. Todo o crédito, a Caixa quem que foi liquidou? liquidado. O senhor sabe me informar para nós? Foi o garantidor, seu Arnaldo. Tá, não foram as recuperandas mesmo, foi o Não, garantidor. não, o garantidor. Eu tenho que, se o senhor quiser, por gentileza, me passe um texto, só essa informação para eu fazer constar em ata, Tá, porque tá. tendo em vista que Itaú também aconteceu isso, né? E teve outros credores também ali que não fizeram uso do voto, então, muito provavelmente, o senhor vai se abster do voto aqui hoje, né? Porque Isso, não vai eu vou fazer a haver petição a aqui, obrigação. o texto já passo para a senhora aí. Já, tá, joia. Obrigada, doutor. De nada. Doutora Lívia, então, eu vou passar a palavra para você. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Tá, nós estamos com um probleminha aqui de conexão, mas eu deixei uma outra máquina aqui já de suporte para caso a conexão caia aqui nessa máquina que eu estou utilizando. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos, desejar a todos, né, que tenhamos um 2026 próspero, abençoado e de muito trabalho. Como a doutora Suzy, o Ronaldo me trouxe essa informação, o doutor Glauco não teve retorno, doutora Suzy? Acredito que não, porque já até passou o horário de Nós acesso, né? mandamos para ele, sempre como faz com os demais, né, que estão habilitados, ele até agora não respondeu. Certo. Bom, então, para dar continuidade, gostaria de desejar um feliz ano novo e informar a doutora Suzy que durante esses 90 dias que se finaliza exatamente na data de hoje, a gente conversou um pouco com os credores, né, que seriam Banco do Brasil, Caixa Econômica e Intercof, que é o Dr. Glauco. Tivemos aí poucos credores, mas negociações bastante trabalhosas, no sentido de chegar a um denominador comum, de visualizar a questão de fluxo de caixa,
em conjunto com interesse de credores, então tivemos aí um longo período de negociações e contatos, acho que tive contatos com todos aqui, acho que só com a doutora Graziela, que não diretamente, uma vez que os nossos contatos eram diretamente com o Marcelo ali, através da GCOR do Banco do Brasil. Mas acredito que estão em conjuntos ali, sempre se comunicando. Então, como a doutora Suzy mencionou, nós juntamos aos autos, conforme ficou consignado na Assembleia passada, uma proposta alternativa que vai de encontro com caixa do grupo, recuperando que daqueles parâmetros ali, o grupo tem a oportunidade de cumprir rigorosamente o seu plano, lembrando que sabemos também, né, que é uma recuperação judicial um pouco mais, que temos aí alguns anos que essa recuperação judicial está, né, em vigência. Naquele momento, o grupo, só um breve resumo aqui, tá, doutora Suzy Maria, pelo fato de estarmos aqui na última, imagino que na última Assembleia. Naquele momento em que iniciou-se o cumprimento do plano, dos pagamentos dos trabalhistas, dos demais credores, fomos acometidos aí em todo o país com a crise oriunda através do Covid, em que diversas empresas fecharam, diversas empresas, trabalhadores ficaram em home office. Sabemos aqui que o grupo trabalha, o comércio dele também depende de outros comércios, né? Então, tivemos ali um prejuízo naquela época, por essa razão, apresentamos um novo pedido de plano, para que fosse apresentado novas propostas, um novo plano, para que com a nova realidade da empresa, pós-Covid, que o grupo recuperando pudesse dar continuidade às suas atividades, dar continuidade também aos seus compromissos em relação aos credores, tá? Em cumprimento ao plano. Então, nós apresentamos, tanto as três instituições, à época, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Itaú, apresentaram objeções ao plano, e por essa razão estamos aqui finalizando, acredito eu, hoje, essas tratativas e esse conclave. Bom, dito isso, nós apresentamos no processo as propostas alternativas, em que constam lá, como a doutora mencionou, 30% de deságio, 12 meses de carência, pagamento diluído em 108 parcelas, e os juros de 0,5 ao mês mais TR. E ali também outras condições que acredito que todos aqui tiveram acesso, né, naquela data em que nós protocolamos. Com essa notícia da Caixa Econômica, então, ao que entende-se é que temos aqui o Grupo Recuperando e o Banco do Brasil, né? Então, dito isso, doutor Marcelo, né, eu gostaria de verificar com o doutor, sei que nós já tivemos várias tratativas, então eu gostaria primeiramente de escutar do doutor referente a esta proposta, o que o banco, se vocês analisaram, se vai de encontro aí à expectativa de vocês, assim, eu estou aberta para a gente poder aqui conversar sobre esse aditivo que foi protocolado nos autos. Boa tarde a todos. Bom, bom, doutora Lívia, né, a gente conversou várias vezes, trocamos várias mensagens, né, ligações, enfim, né, então o banco, né, as condições apresentadas aí no aditivo, o banco não aprovou, não tem como aprovar, né, então as propostas, né, que o banco tinha que fazer já fez diretamente, né, para vocês aí e, né, não tivemos a resposta positiva. Então, é isso. Esse plano, o plano como está apresentado aí no aditivo, o banco não tem como aprovar. Entendi. A proposta, porque assim, doutor Marcelo, até coloquei aqui, realmente, a gente tivemos muitas tratativas ali, desde do primeiro dia, né, acho que até antes nós tivemos já as tratativas, e eu até coloquei aqui alguns pontos em que nós
apresentamos para o banco. Eu estou dizendo isso para ver se a gente consegue chegar em algo. Nós havíamos colocado essa mesma proposta que nós colocamos no aditivo. Nós havíamos colocado também o imóvel com forma de dação em pagamento, uma vez que havia sido a primeira proposta rejeitada. Viemos e colocamos o imóvel também como forma de pagamento desse crédito, também tivemos a rejeição. Depois nós até reduzimos um pouco a questão do deságio e alteramos ali o pagamento, que seria, colocamos para 25% de deságio. Por que, doutora Ju? Eu acho que o ponto aqui divergente são 2 pontos, é o deságio, na verdade são 3, o deságio, uma entrada e o prazo para pagamento. Então, a gente tem tido essa divergência, por quê? Sabemos aqui que temos que fazer um estudo de caixa da empresa para ele, né, ter a oportunidade de quitar com esses compromissos, porque acredito que todas as recuperações judiciais, todas as empresas que estão em recuperação e neste cenário, todas elas têm o interesse de honrar com seus compromissos, de honrar com o cumprimento do plano para que haja sucesso na sua recuperação judicial e não conseguir honrar com esse compromisso e ser decretada uma eventual falência. Então, para isso é feito um estudo do fluxo de caixa e as propostas construídas em cima disso. E foi isso que foram feitos durante todo esse período aqui das negociações, da apresentação de propostas. Continuando, depois nós diminuímos esse deságio, e aí nós vemos esses 3 pontos, né, Marcelo? Que seria a entrada, a proposta sem deságio e as condições de pagamento, prazo para pagamento, na realidade. Então, teve um momento, doutor Justo, que nós até concordamos com o pagamento de, salvo engano, foi R$ 100.000 de entrada, sem deságio e 90 parcelas para pagamento, uma taxa, salvo engano, de 0,5. Tá? Isso aí está consignado no e-mail, né? Eu tenho aqui também. E aí, mesmo diante dessas condições que eram, acredito que as próximas ali do que o banco estariam de acordo, nossas propostas foram rejeitadas, mesmo com a entrada, mesmo sem deságio, porque a rejeição veio do prazo de pagamento. Então, o prazo de pagamento que nós apresentamos de 90 parcelas, viemos para a proposta do banco em 60 parcelas. O Marcelo até nos enviou também, Marcelo, você nos enviou a programação daquele pagamento com juros, nós até solicitamos mesmo para verificar de fato se havia, né, as condições do grupo, porque sabemos ali que tem outros credores também naquele momento, então, e aquela proposta de sem deságio, com uma entrada de 200 e alguma coisa mil, mais a 60 parcela com juros de 0,7 da Assembleia em diante, e da propositura da ação até a Assembleia, não, 0,7 e 0,1 depois, ficariam totalmente distantes dali do que o plano poderia ser fielmente cumprido. Então, assim, as nossas, todas as nossas condições de pagamentos foram apresentadas. Sei que a instituição financeira, ela tem os seus trâmites internos, tem suas deliberações e regras, então, mas a gente também apresentou todas as condições possíveis para que o cliente pudesse honrar com essas obrigações, né? Então, para nós fica uma situação aqui, até porque agora temos aqui, como eu disse no início, o Grupo Recuperando e o Banco do Brasil, praticamente 100% do quórum aqui, vamos dizer assim, é do Banco do Brasil, então, antes nós tínhamos 64,3%, depois foi para 70 e alguma coisa, salvo engano, por cento, então, assim, é um credor majoritário, no qual ele tem o poder ali de decidir o futuro da empresa, é uma empresa com mais de 20 anos no mercado, uma empresa consolidada em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, todos, acho que a gente fala muito aqui de Trau e Altra, né, mas acho que todos nós conhecemos aqui como Cafeliz,
que é a marca que está ali nas suas máquinas, qualquer lugar que você for. Esses dias eu fui fazer um exame no IMED e estava lá a máquina da Café Feliz para os pacientes tomarem um café. Então, assim, já é uma marca consolidada no mercado, mais de 20 anos. Então, nós acreditamos que a instituição financeira está ali também, claro, no papel dela de credora, né? Mas a gente também acreditou que poderia haver um equilíbrio, né? Tanto no potencial do cliente como na necessidade do credor. E não nos dar a opção de negociar de acordo com a capacidade de pagamento da empresa. Então, tenho aqui, conheço, né, todos aqui, estendo meus cumprimentos ao doutor Marcelo, à doutora Graziele. Temos aí um trabalho longo já com o Marcelo, com a Thalita, com todos, tenho o meu total respeito como profissional, mas eu não posso deixar de dizer aqui, doutora Sus Maria, que esse fato do Banco do Brasil estar, como eu posso dizer, não estar dando opções para o grupo Café Feliz de negociar, nada mais é do que uma postura abusiva pelo fato de estar ali com a maioria hoje, então, com a maioria, com a totalidade dos créditos. Isso me causa espanto, até porque nós já finalizamos diversas, eu digo aqui pelo escritório, diversas recuperações judiciais, já fizemos muitos acordos. Acredito que, né, esse também seria um acordo de sucesso, uma proposta alternativa que daria sim para a gente conseguir chegar a um denominador comum, mas todas as nossas propostas foram rejeitadas e continuam sendo rejeitadas. Então, para nós fica claro essa conduta abusiva da instituição financeira, tendo em vista que ela tem a ciência de que ela tem o seu poder de voto majoritário, ela tem o domínio do poder, né, de decidir os próximos passos da empresa. Então, para mim fica claro aqui que realmente a prática é abusiva. Eu gostaria de deixar registrado antes, né? Acredito que vá para votação, já foi, acho que o doutor Marcelo vai falar, já foi consignado de que não há intenção de acordo com as nossas propostas que foram apresentadas. Então, gostaria que ficasse consignado, tá? Antes, né, da votação. E também gostaria de enviar um anexo só para a doutora relacionar junto à ata da presente Assembleia para que possa ser juntada aos autos. Agradeço imensamente, estou à disposição. Acho que o doutor Marcelo pediu a palavra. Pode continuar. Obrigada, doutora Lívia. Bom, doutora, primeiramente vou, né, já que é para a gente falar em histórico, né, vou fazer um breve histórico aqui também, tá? Então, esse é um processo de recuperação judicial que foi ajuizado em 2016, tá? Em março de 2016, foi deferido em abril de 2016, né? Foi negociado na época com a Recuperando e o Banco do Brasil aprovou o plano, né? O plano foi aprovado com voto favorável do Banco do Brasil, né? Em 2017, né? O plano foi homologado em 2022, devia ter começado a ser cumprido em 2024, né? E assim, mesmo com as condições do plano tendo sido negociada previamente, né? Desde 2016 o banco não recebe pagamento nenhum. Tá? A gente ouviu aqui, né, manifestadamente da Caixa Econômica Federal e outros credores que declararam, né, a empresa fez pagamentos para outros credores, né, e o Banco do Brasil até hoje, né, em 10 anos não recebeu nada. Né? Então, assim, né, quero deixar claro também, né, que a gente está negociando desde antes da primeira GC, né? Então nós apoiamos suspensão em outubro, novembro, dezembro, né? Até agora, até essa suspensão agora, a gente apoiou para tentar, né, uma negociação, mas assim,
né? Sempre que a gente, né, mandava a proposta, né, sempre tinha um senão, um porém e alguma coisa que não, né? E com essas condições realmente que foi apresentado, né? Não tem como, né? O banco não aprova, não foi aprovado, tá? Então, assim, quero deixar também consignado aqui que o voto do banco, né? Aliás, né? Né? Em momento nenhum, né? A gente deixou né, de ter o diálogo, de tentar a conversa, mas infelizmente as condições propostas, né, não tem como o banco aprovar. Tá? Então, por enquanto, é só isso, doutora. Tá certo. Então, doutora Lívia, eu vou pedir que a doutora me encaminhe o texto, se a senhora quiser manifestar, por gentileza, tá? Sim, eu encaminhei já, doutora, na verdade, o nosso anexo, né, na verdade, antes aqui da Assembleia, eu ainda até achei que nós conseguiríamos ali na Assembleia que agora chegar num denominador comum, mas acho que o doutor Marcelo já explanou que realmente não há interesse nesse formato, né, de proposta alternativa. Então, eu fiz um breve resumo aqui, apenas só para que a gente deixasse anexo na ata as nossas considerações. Eu já Como mandei anexo, via. então, Doutora, mas aí na fala eu gostaria que a doutora deixasse registrado. Como que a doutora iria fazer? Tanto o registro da eu minha sempre fala coloco que como eu do passo a Marcelo. palavra para os patronos, né, das recuperandas ou do recuperando, e aí a doutora fala. Aí na sua fala, se você quiser que inclua conforme anexo, eu só vou ter que fazer a leitura desse anexo aqui, né? Eu vi aqui, são 10 páginas, é isso mesmo? Tá bom, pode ser. Acho que Tá? no anexo já tá aí todas as argumentações que eu relacionei aqui. Tá, Ju? Eu vou incluir. E só para dar seguimento aos trabalhos aqui, então, em resumo, né, acabou que estou prendendo aqui o pessoal da Caixa, né, doutor Ronaldo? Só para vocês acompanharem, ainda que o doutor. É porque é muito recente, né? O Itaú também ele ficou para trás lá, não veio participando mais, só que a gente não tem nada decidido em juízo. Então, quando for para o juiz decidir, ele já vai decidir como um todo. De qualquer forma, como já foi explanado aqui, na verdade, é um processo realmente antigo, mas a doutora Lívia quer falar, doutora? Pode falar. Não, doutora, só considerando. Não, acho que na fala lá, no anexo, a gente. É que o doutor Marcelo, acho que ele falou uma questão de acordo com os demais credores, a gente, assim, todas as propostas, doutor Marcelo, qualquer proposta que seja, que nós, tanto a empresa ou terceiros, eu digo avalistas, enfim, receberam para as suas negociações foram propostas que os avalistas, no caso, eles estavam compatíveis com a proposta que existia. Então, assim, do Banco do Brasil, que eu queria deixar claro, as propostas que estavam de acordo com o fluxo, não tivemos. As propostas realmente, nós tínhamos interesse sim em finalizar as tratativas com o Banco do Brasil e chegar no ponto do denominador comum, e não estarmos aqui hoje tratando disso e sim votando e aprovando um plano de recuperação judicial. Contudo, as propostas que foram apresentadas não vão de encontro com a realidade da empresa. Propostas sem deságio, com prazo de pagamento muito ínfimo, condições, encargos, juros financeiros já elevados, então realmente, e carência praticamente zero. Então, apenas por essa razão que a gente não consegue chegar num ponto em comum. Na verdade, o banco não nos está dando outra opção a não ser, na minha visão, da visão da empresa, a não ser a sua falência. Então, por essa razão que a gente manifestou nesse sentido hoje. Obrigada. Bom, doutora Suzy, só Pode, queria fazer uma consideração aqui rapidamente. Primeiro pode. uma dúvida, depois uma consideração. Dúvida assim, você vai votar, vai colocar o plano em votação,
E a segunda consideração que eu queria fazer é o seguinte, né? 10 anos, né, se passaram e o banco não recebeu pagamento nenhum todo esse tempo. Então, assim, né, oportunidade para negociar, teve, o banco sempre teve aberto a negociação. Né? Agora, assim, o que não dá é para tentar impor uma condição que o banco não pode, não tem como aprovar, entendeu? Então, é só isso, doutora, por enquanto. Tá, joia. Eu queria Vocês fazer ressalvas, doutora. Pode falar. Após a votação, eu queria colocar ressalvas em ata, eu mando aqui pelo Isso que eu ia chat te ou perguntar. manda por e-mail? Pode ser, ou para mim direto, ou pelo chat, tanto faz, não tem Uhum, problema não. tá. Só essas informações todas, a gente coloca em ata ainda, que a doutora Lívia tem encaminhado em anexo, a gente vai ter que ler ainda, né? Que aqui depois fica aberto, o processo é público, né? É mais legitimado, até porque vai para o juiz. E respondendo a sua pergunta, sim, nós vamos voltar o plano, né? Como a doutora Lívia informou. Acaba que o Banco do Brasil, nessa situação, é o credor majoritário, é o único credor que ficou para votar, né, inclusive. Então, a gente tem que colher a votação do Banco do Brasil. E esse plano aqui, no caso, é o que eles apresentaram como aditivo. Né? Então, é sim ou não. E é o que a gente não, né? A gente espera um resultado, tanto favorável ou desfavorável, ele tem que ser votado. Né? E a gente já está aqui no finalzinho do último, né, final do segundo tempo dos 90 dias de prorrogação. Então, é isso que eu ia falar, que é um processo antigo realmente, em 2016, eu peguei ele em 2023, no meio do caminho de 2023, foi substituído, acho que uns 2, 3 AJs aí no meio do caminho, e graças a Deus a gente deu continuidade para se chegar nesse momento aqui. Nós vamos só organizar aqui, e daí a gente já vai colocar para votação, e vamos colocar todas as informações que a doutora Lívia passou, e do Banco do Brasil, se tiver, mas ela pode encaminhar aqui no chat ou para mim diretamente, que daí eu vou fazer constar em ata. E independente da votação, nós vamos levar para o juiz, né, para ele analisar. Nós estamos ainda no recesso em relação a prazos, que depois do dia 21, né, em diante, que vai voltar à normalidade, mas as recuperações judiciais, na verdade, elas nunca pararam, né? O que tiver ser decidido, os juízes estão decidindo ao longo do tempo. Uhum. Então, vou ver aqui se a gente já tem aqui. De todos os credores, né? Nós temos aí o Banco do Brasil. Vamos ver se a gente já consegue colocar aqui para vocês a informação. Ainda que o doutor Ronaldo tenha ficado ali, o doutor pode se abster, tá, doutor? A gente coloca ali por conta da sua informação, que foi bem recente, e nós vamos ter somente o Banco do Brasil realmente. Intercoff, o doutor Glauco, só para vocês entenderem, não chegou a nenhum e-mail no nosso jurídico aqui da administração judicial, informando a substituição, preposto, alguma coisa assim. Então, tínhamos já poucos credores, né, na classe 3, e hoje nós temos somente o Banco do Brasil. Então, Marcelo, acredito que é você que vai votar, né, não é a doutora Grazielli? Sim, Sim, sou né? eu. E aqui no caso, e lógico, né, o doutor Ronaldo estando ali, ele pode se abster. Só para avisar, doutora Suzy, acabei de Aham. peticionar no processo e já vou mandar a cópia Conseguiu? para a senhora aí. Tá, já. Te agradeço, doutor. Obrigado. Aí o senhor pode se abster, tá, na hora da fala, só para a gente ficar, né, deixar gravado aqui. Então, Marcelo, acredito que você já tem entendido. Foi feito um plano aditivo, os autos do processo, e o Banco do Brasil, nesse momento, acredito eu que recusou, e é esse plano que a gente vai votar, tá? Tendo em vista que é um credor financeiro, que ficou faltando só o Banco do Brasil para as tratativas finais. Então, vamos lá. Nós já vamos encerrar essa parte das tratativas e vamos para a votação do plano. E Banco do Brasil com a palavra, Marcelo. Vota a favor? Sim, não ou abstenção? Não, doutora. Não. E Caixa Econômica, doutor Ronaldo, se abstém? Sim, não? Você se abstém da votação. Ok. Eu estou recebendo Doutora, aqui. eu Pode falar? consignei as ressalvas que eu mandei por e-mail também. Manda para mim. Você quer que eu coloque posterior à votação?
Pode ser, doutora. Pode ser? Tá. Olha só, para Eu vocês só, terem eu só ideia gostaria que consignasse no corpo da ata, tá? do corpo, tá? Aqui nós temos o quórum. Nós tínhamos somente 50%, tendo em vista que a Caixa Econômica foi retirada da votação, absteve, né? Tendo em vista a quitação, ficou 50% da classe quirografária, e esse percentual já é o que realmente não aprovou o plano de pagamento. E ali acho que dá para vocês, não aprova o plano, ele já aparece ali, que é o único credor, e o credor votante e votou contra o plano. Então, como é que fica a situação? Né? Nós vamos juntar todas essas informações em ata, e também essas planilhas elas serão encaminhadas para o juiz, e eu não posso falar assim, aprovou, não aprovou, na verdade, como todo mundo está percebendo, não aprovou o plano. Só que eu não finalizo nada aqui porque vai passar pelo juiz, e ele que vai analisar, tendo em vista as manifestações da doutora Lívia, e também a manifestação do credor, que ficou o único credor para a votação do Banco do Brasil. Eu vou pedir uns minutinhos aí para vocês, por gentileza, para eu fazer constar tudo isso aqui em ato. Se alguém tiver mais alguma informação, quiser que faça constar, o do Marcelo eu já vi que é para colocar no corpo, da doutora Lívia, colocar em anexo, doutora mesmo? Doutora, eu posso, assim, que eu Ou não se sei você como a quiser, doutora, na porque hora da assim, sua fala, eu coloco tudo, não tem problema também. Fica em anexo ou não, ele vai fazer parte da ata, né? Independente. sim. Mas assim, eu precisaria que ficasse registrado na ata as minhas menções aqui, né, naquele momento da, da exposição da minha fala. Acredito que o Marcelo também queira que seja colocado. O anexo que eu coloquei é mais algo detalhado, mas Uhum. na minha fala ali, eu gostaria que ficasse registrado a fala que foi gravada aqui, por A favor. gravação, ela não sai nitidamente toda na ata, né? A gente faz um resumo, é por isso que a gente faz a filmagem, para não ter nenhum tipo de problema. Se vocês forem recorrer de alguma fala, não sai tudo porque não está sendo datilografado aqui tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Mas Não, eu digo assim, porque na realidade, só para conseguir, na outra, a gente fez na verdade, nós tivemos resumo. uma, um, umas tratativas aqui, vamos dizer assim, porque querendo ou não, a gente mencionou que juntou nos autos. Aí o Marcelo mencionou, aí voltou a palavra para mim, voltou a palavra para ele. Então, assim, fazer essa Sim. sequência, né? Não, não tem problema não. Isso sim. Tá? Eu só digo se a sua fala que está no anexo, você gostaria que constasse no corpo Ah, da não, ata ou só no o anexo. anexo. Não, a minha Só. fala só aqui foi designada aqui mesmo. O anexo é só para juntar na ata, Ah, tá, beleza. Tá, tá bom? só aguarde um instantinho aí, se caso quiserem passar a informação, pode me chamar, que eu vou estar por aqui. Tá?
Olá, voltando aqui. Vocês, agora eu não vejo mais vocês. Só vocês que veem. Por gentileza, só me informem se estão conseguindo verificar a ata. Sim, estamos vendo, doutor. Sim? Aqui está ok, doutor. Estamos vendo, sim. Sim, doutor, tá ok. Tá, vai. Olha só, tudo que eu for falando aqui, se vocês discordarem no decorrer ali, por gentileza, pode me interromper que eu já corrijo, tá? Vamos lá, então. Ata da Assembleia Geral de Credores, das devedoras e recuperandas, autolocações e máquinas automáticas e TRAU, Indústria, Comércio e Serviço Limitado. Primeira convocação, continuação do processo de recuperação judicial 0011-007-24-2016-811-0041 da primeira vara civil da comarca de Cuiabá. Aos 12 dias, que é da abertura, dos 12 dias do mês de janeiro de 2026, às 14h02, 2 minutos, de acordo com a recomendação da resolução CNJ de 63, de 31/3/2020, artigo 2º, parágrafo único, de modo virtual, administrador judicial, Susmari Maria de Souza Artuz, apregou os presentes e encerrou o credenciamento virtual com assinatura eletrônica da lista de presença, anexo 1, dando início à primeira convocação em continuação da Assembleia Geral de Credores, das recuperandas autolocações e máquinas automáticas e TRAU, Indústria, Comércio e Serviço Limitado, Grupo K Feliz. Eu vou pular para cá. Na forma dos artigos 35 e 36 da lei, nos termos do artigo 35.1a e 56, e respectivo edital de convocação disponibilizado nos autos em 8/9/2000, do DJI, 8/9/2025, edição 29069, de página 184 e 185, pela aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelos recuperantes. Encerrado o credenciamento, constatou os estarem presentes, seguindo a lista, conforme a lista de anexo, de presença que vai em anexo. Segunda composição do ambiente virtual. Na forma do artigo 37, assumiu a presidência do administrador judicial, advogado Susmari Maria de Souza Artuz, convidando para a secretariado os representantes de credores quirografados, Marcelo Pitoni Bertolo, representando o Banco do Brasil. Informo que todos os credores presentes virtualmente, todos da classe quirografada, senhor Marcelo Pitoni Bertolo, preposto, doutora Graziela Pereira Batista Nunes, representando o Banco do Brasil, doutor Ronaldo Batista Alves Pinto, advogado do credor Caixa Econômica Federal, e preposto Gustavo Souza Gonçalves, os quais apresentaram suas devidas habilitações de administrador judicial no prazo legal do artigo 37, parágrafo 4 da Lei 11.101. Se fazem ainda presentes as advogadas que acompanham a doutora Lívia, das recuperando, que esteve presente mais cedo, doutora Clara, mais cedo não tem, será doutora Clara Berto Neves Caporós. Estiveram também na sala da Assembleia Virtual os representantes recuperantes Eduardo Pedrosa Guedes e Arnaldo Ribeiro de Almeida. Por deliberação unânime, foi dispensada a leitura do edital de convocação, bem como da posição da assinatura da ata de substituição da lista de presença que já foram anteriormente assinada. A Assembleia Geralmente designada dia 22/12, suspensa e continuada nesta data, 12/1/2026, manteve a realização virtual pela plataforma Microsoft Teams das presenças virtuais. A Assembleia foi regularmente instalada no termos do artigo 37 e a administradora judicial informou que a recuperação judicial possui apenas a classe 3 quirografados, constatando a seguinte presença: 82,63% dos credores presentes da classe 3, artigo 41.3, titulares de créditos quirografados. Essa é a apuração de quórum, 82,63, das deliberações. O administrador judicial informou a todos os presentes, caso tiver alguma objeção ou manifestação, que fizesse, por gentileza, levantar a mão para o aplicativo Teams, identificar-se e informar se os credores estariam representando. Lembrando que o ato da Assembleia estava sendo gravado e seria importante que o credor representante informasse para que ficasse devidamente registrado. Informou que o ato da Assembleia estava sendo gravado e necessário que todos mantivessem suas câmeras ligadas. Para fins do registro, cumpre informar que, conforme a manifestação protocolar nos autos sob ID 2192-51545 do dia 5/1/2026, pelas recuperantes, o primeiro aditivo do plano de recuperação judicial, conforme já exposto anteriormente pela patrona das recuperantes, no último ato assemblear, qual expôs acerca da subclasse dos credores colaboradores financeiros, com proposta de pagamento da classe 3. Apresentaram a seguinte proposta alternativa, os credores da classe 3 quirografaram, a qual está sendo transcrita integralmente neste momento. 30% do deságio do crédito arrolado na recuperação judicial, 12 meses de carência contada da aprovação do plano de recuperação, pagamento do crédito já com deságio diluído em 108 parcelas mensais iguais excessivas, juros de 0,5% mais TR. O credor anuente à proposta alternativa renunciará desde já a toda e qualquer discussão referente ao valor do crédito, classificação, origem, bem como caso tenha contratos ou valores que não estão incluídos na recuperação judicial ou que estão sendo objeto de análise em demandas judiciais. Abrirão mão de qualquer saldo remanescente. O credor aderente à presente proposta deverá requerer a desistência de todas as ações, inclusive ações de execução, arresto e incidentes de impugnação, habilitação de crédito em que imóvel contra os devedores, sócios, obrigados, avalistas, fiadores, 15 dias após a homologação do plano de recuperação judicial, ficando até o prazo anteriormente mencionado, todavia, desde a aprovação do plano de recuperação judicial.
As ações judiciais devem ser suspensas em relação aos devedores impobrigados, devendo renunciar aos honorários suplenciais. O credor que optar por não fazer adesão à presente proposta alternativa receberá seu crédito na forma da proposta originária do plano de recuperação judicial. Fica estipulado ainda que toda e qualquer demanda não prevista no presente aditivo seguirá as disciplinações contidas no plano de recuperação judicial originário, devidamente apresentados os autos, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas. O credor poderá aderir a esta proposta enquanto os debates estiverem ocorrendo na Assembleia Geral de Credores, momento este que se dará por encerrada a adesão, restando o credor que recebeu seu crédito na forma do plano de recuperação originário. São essas condições diferenciadas credores pirografados, sem prejuízo, contudo, no exato cumprimento das propostas de pagamento aos demais credores que não aderirem às propostas ofertadas, visto que seguirão, né, o regramento disposto pelo plano originalmente apresentado. O administrador judicial esclareceu que tais registros visam garantir a regularidade da Assembleia Geral de Credores, a transparência das deliberações e o cumprimento estrito da legalidade quanto à apuração do quórum e direito de voto conforme a Lei 11.101 das demais normas aplicadas. Em seguida, com a palavra, deixei em vermelho aqui. Em seguida, com a palavra, a doutor Ronaldo, representante da Caixa Econômica Federal, qual informou que não conseguiu acessar o PJE no momento para o protocolo e que a credora Caixa não teria nenhum valor mais a receber, visto que o avalista garantidor efetuou o pagamento de todos os contratos que ainda estavam em aberto junto à Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual não mais tem interesse na presente recuperação judicial, requerendo assim a exclusão da Caixa Econômica Federal e a extinção do feito em relação à Caixa. Após, em seguida, a fala do doutor Ronaldo, passou-se a palavra à doutora Lívia Maria Machado França Queiroz, cumprimentou todos os presentes e informou que estava em tratativas de demanda todo esse período. Resumiu e fez o histórico das tratativas, a qual informou que por diversas vezes entrou em contato com o credor Banco do Brasil, que infelizmente não obteve êxito, e assim gostaria de manifestar com o texto em anexo da seguinte forma. Trata-se de processo de recuperação judicial das empresas Autolocações de Máquinas Automáticas Limitada e Trau Indústria, Comércio e Serviço Limitado, integrantes do Grupo Cafeliz. O primeiro plano de recuperação judicial apresentado pelos devedores foi aprovado pelos credores e homologado em decisão do ID 2559811, encontrando-se em fase de cumprimento. Entretanto, em razão da crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19, que impactou de forma significativa suas atividades, especialmente pelo fechamento temporário das empresas clientes que contratavam o serviço de locação de máquinas automáticas de bebidas, os recuperantes pleitearam autorização para a apresentação de novo plano de recuperação judicial no ID 139.307.033. Administrador judicial Maria Maria Souza Artus, manifestação constante no ID 141.769.060, consignou que os requisitos formais do artigo 53, inciso 1, 2 e 3 da Lei 11.101/2005 foram devidamente atendidos, mas destacou pontos relevantes a serem considerados pelos credores por ocasião da Assembleia Geral de Credores, elencados ao menos 5 aspectos de atenção. Na sequência, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em ID 15.6154284, manifestou não vislumbrar óbices à apresentação do plano modificativo, desde que o mesmo fosse submetido à apreciação e deliberação dos credores na Assembleia Geral de Credores. Em decisão do ID 17.5407354, o juiz recebeu a proposta de modificação do plano ID 139.308.300, acompanhado do laudo de viabilidade, o ID 139.308.303, da proposta de pagamento do quadro geral de credores, o ID 139.308.305. Determinou-se ainda a expedição de edital do aviso de credores acerca do recebimento da proposta modificativa nos termos do artigo 53, parágrafo único da Lei 11.101/2005, com expressa advertência de que todos os credores teriam prazo de 30 dias contados da publicação para apresentar eventuais objeções nos termos do artigo 55, parágrafo único da Lei 11 da Lei. No ID 17709.0141, os devedores juntaram os autos à comprovação de publicação do edital, o aviso de credores, realizado em 28 de novembro de 2024, no Diário Oficial 28.879, página 325. Posteriormente, verificou-se a apresentação de objeções do plano modificativo pelos credores Itaú Unibanco S.A., o ID 109.53.8687, Banco do Brasil S.A., 177.553 e 100, e Caixa Econômica Federal, 182.84.3, 541. Do ID 198.244.828, o Ministério Público Estadual reiterou manifestação interior do ID 156.154.284, pugnando pelo regular prosseguimento feito com a realização séria da Assembleia Geral de Credores. Requereu ainda que fosse determinado o administrador judicial apresentar manifestação após a realização da Assembleia, inclusive quanto à legalidade das cláusulas do plano, com posterior nova vista ao Ministério Público. Em 29 de 8 de 2025, o juiz recuperacional determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores para a deliberação do novo plano de recuperação e, posteriormente, foi indicado as datas para a realização do conclave. Nesse viés, é importante trazer o conhecimento da comunidade de credores presente neste ato assembleado a postura transparente das devedoras em buscar negociar seus créditos com seus credores, tendo em vista o tempo da tramitação do feito recuperacional. Dessa forma, os devedores iniciaram as tratativas com a maior credora da classe 3 quirografada, qual seja Banco do Brasil S.A., qual detentor de 64,3% dos créditos da classe. Ou seja, trata-se de credora majoritária.
o qual tem o poder de decidir acerca dos próximos andamentos do procedimento recuperacional. Dito isso, em tal situação, onde há a presença de um único credor detentor de mais da metade do crédito da classe, artigos 47 e 48 da Lei 11.101/2005, devem ser interpretados conjuntamente de acordo com a finalidade da norma legal, que é de permitir a recuperação judicial e não impor obstáculos a ela, ou seja, a viabilidade da empresa é verdadeiro pressuposto processual para a recuperação judicial e a existência da atividade empresarial é fundamento lógico desse tipo de processo, visto que sua finalidade é preservar os efeitos socialmente positivos que decorrem justamente do exercício da empresa. Em outubro do ano corrente, os recuperandos encaminharam proposta para análise da instituição financeira como sugestão, aguardando apenas análise dos contratos pela credora para a retomada das negociações. E-mail enviado quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Eu vou pular essa fase, porque é bastante coisa aqui, só para vocês verem que foi encaminhado o e-mail. Contudo, os recuperandos frisam que, após um longo decurso de tempo, a proximidade da realização da continuidade da Assembleia Geral de Credores, novamente em novembro de 2025, as devedores entraram em contato pontuando o interesse em resolver a situação e avançar com as tratativas. E-mail enviado quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Muito embora 13 de 11 de 2025 a instituição financeira credora tenha informado em deferimento da proposta, vislumbre-se que, em momento algum, também buscou uma construção de algo sólido para ser analisado pelos devedores, evidenciando os interesses de negociar os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial. E-mail de Marcelo, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Salienta-se que em uma negociação é importante que as partes estejam buscando a renegociação com propostas contra propostas, visando a construção de uma proposta diferenciada que atenda o fluxo de caixa dos recuperandos e parâmetros da própria instituição financeira. Esse é e-mail da doutora Lívia, enviado sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Outro ponto que merece guarida é que a instituição financeira Banco do Brasil atualmente não tem mais a prática de responder e-mail, sim ligar ao advogado para não produzir registro de negociações, de modo que os devedores, ao buscar demonstrar suas inúmeras tentativas infrutíferas de negociação, não conseguem anexar tais registros telefônicos para demonstrar comunidade de credores. De Marcelo, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Dia 14 do 12. Eu estou lendo só essa parte amarela, tá? Se vocês não tiverem problema. No decorrer do mês, a representante dos devedores buscaram novamente a instituição financeira, formulando outra forma de negociação, sendo o pagamento do crédito realizado através da dação de pagamento do imóvel urbano localizado em Cuiabá. Entretanto, mais uma vez, postura inflexível do Banco do Brasil, que restou cristalino. De doutora Lívia, enviada segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. A proposta foi indeferida por não atender os parâmetros estabelecidos nas normas do banco. Na data do dia 3 de 12 de 2025, os devedores enviaram nova proposta para análise interna do banco, reajustando as condições de pagamento em favor do Banco do Brasil, a qual permaneceu sem resposta pelo representante da instituição. Doutora Lívia, enviada quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Consta de doutora Lívia, enviada quinta-feira, dia 4 de dezembro. No decorrer das tratativas de negociações postas, ocorreram comércio via WhatsApp, ligações entre as partes, conforme exposto acima, de modo que, para fins de formalização e envio ao Comitê da Instituição Financeira, as devedoras enviaram nova proposta em 5 de 12 de 2025, a qual não foi respondida até o presente momento via e-mail. Enviada sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Salientes que, após a realização da última Assembleia Geral de Credores, em 12 de 12 de 2025, foi suspenso o ato assemblear para o dia 22 de 12, com o fim de buscar a continuidade das negociações. Todavia, novamente, não houve qualquer possibilidade de concessão de uma proposta de pagamento entre as partes. Para o Marcelo, aqui, 19 de dezembro de 2025. E aqui uma resposta, dia 19 do 12. Edita. A proposta, a postura e o descaso da instituição financeira é notório de que faz percepção, pois, deixa eu ver o que está escrito, não atender, né? Dia 12 do 12. Faço notória de faz percepção, pois sendo detentor de maior crédito da classe da recuperação judicial, o banco não busca renegociar. A credora busca receber a integralidade do seu crédito, sem deságio, sem carência, com juros de atualizações abusivas, o que sejaria em graves prejuízos ao fluxo de caixa dos devedores, ocasionando possível falência dos devedores. Aqui nós temos o WhatsApp. Eu acredito que era assim, que era para constar, né? Do jeito que veio, eu coloquei aqui, gente. Eu recebi. Aqui tem as datas. Vale destacar ainda que a postura tomada pelo Banco do Brasil, além de ser contraditória, merece ser, inclusive, averiguada, uma vez que esses interesses na finalidade de negociar com proposta de valores resta evidenciar a tentativa de convolar o grupo empresarial em falência para o seu próprio benefício. Logo, a controvérsia é evidente, visto que não haveria prejuízo de instituição financeira, tendo em vista a crescente expansão dos negócios abarcados pela instituição financeira.
Ademais, é notório o posicionamento do Banco do Brasil S.A. em relação aos processos de recuperação judicial circulados pelos canais de comunicação, onde aponta que o banco processará escritórios de advocacia por uso abusivo de recuperação judicial, demonstrando a visão não negociável do banco credor com os recuperandos. Aí tem uma reportagem aqui. Os recuperandos, afastando-se de qualquer discussão política, salienta que o precisa ter em mente que é uma questão da empresa, gera riqueza, gera fonte de trabalho para os empregados, atende os interesses da população em fornecer produtos, fazendo com que o local cresça economicamente, pague impostos devidos, e é justamente nesse contexto que a lei de recuperação visa recuperar aquela empresa que, por razões da lei, está em situação de crise financeira. Então, a exposição da Credora Banco do Brasil, S.A., hoje, perante esta Assembleia Geral de Credores, é uma posição dominante, visto que o seu voto está sendo uma condicionante para os segmentos recuperantes, e é uma atitude que vem sendo punida pelos tribunais, inclusive nosso tribunal, sendo até constatado no enunciado 45 da primeira jornada de direito comercial, o abuso do credor dominante, de forma que as atitudes aqui apontadas demonstram que o interesse da credora é liquidar todo o patrimônio do grupo empresarial para seu próprio benefício, uma vez que é credor dominante da classe quirografária. Inclusive, em casos análogos, o STJ vem acatando os pedidos de recuperando e reconhecendo a abusividade do Banco do Brasil. Vejamos. Também na matéria. Deste modo, considerando que o Banco do Brasil S.A. não respeitou os princípios básicos da lei falimentar, não flexibilizou em nenhum momento e não demonstra interesse em negociar seu crédito, inclusive deixa transparecer pelas reiteradas atitudes de satisfação da falência do grupo recuperando, e ainda, por ter pleno conhecimento de sua posição dominante, precisa ser ceifado e declarada a abusividade do voto no mês da presente Assembleia. Assim, o grupo recuperando requer em ata, para análise posterior do juiz recuperacional, a declaração de abuso de direito do credor Banco do Brasil, e posteriormente a votação do plano de recuperação suas alterações. E aí finalizou. Assim, posteriormente, foi dada em seguida a palavra para o credor Banco do Brasil na pessoa do preposto Marcelo, qual enfatizou o seguinte: o Banco do Brasil S.A. vem respeitosamente registrar ressalvas a serem constatadas em ata da Assembleia. Trata-se de processo de recuperação judicial ajuizado em 28 de março de 2016, com deferimento em 28 de 4 de 2016. Após negociação com a recuperando, o plano de recuperação judicial foi aprovado com voto favorável do Banco do Brasil da Assembleia, realizado em 11 de 12 de 2017. O plano foi homologado em 20 de 12 de 2022 e a empresa deveria ter iniciado seu cumprimento em 20 de 1 de 2024. Mesmo com as condições do plano tendo sido negociadas previamente com a recuperanda, não houve nenhum pagamento e o Banco do Brasil não recebeu nenhum valor desde 2016. Após quase 10 anos do deferimento do processamento da recuperação, a recuperanda solicitou a realização da Assembleia para aprovação do novo plano, alegando que não conseguiu honrar o plano aprovado anteriormente. O Banco do Brasil buscou negociação com os recuperandos e apoiou a suspensão da Assembleia Geral de Credores, realizada dia 14 de 10 de 2025, 24 de 12 de 2025 e 12 de 12 de 2025 e 22 de 12 de 2025 para a continuidade das tratativas negociais, porém, não obteve sucesso, não demonstrando recuperando interesse em encontrar melhores condições para o plano. O voto do banco é exercido de acordo com seu interesse legítimo de obter a satisfação justa de seus créditos e com base nas informações e análises técnicas, bem como em razões econômicas concretas e justificáveis, levando em consideração o valor do crédito e suas características. Segundo a nova redação do parágrafo 6º do artigo 39 da Lei 11.101/2005, o voto será exercido pelo credor no seu interesse de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outra. Nesse sentido, o voto do banco não pode ser declarado nulo por abusividade somente pelo fato que o banco deter crédito significante que lhe confere voto decisivo na Assembleia, pois não utilizou dessa condição para exercer qualquer pressão desproporcional sobre o recuperando, tendo agido de boa fé, proferindo voto transparente e justificado, não tendo o banco a intenção de frustrar a recuperação, tampouco a obtenção de qualquer vantagem ilícita para si ou para outra, ou intenção de causar dano recuperando ou outros demais credores. O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de inovação das dívidas e extinção de exigibilidade dos créditos perante seus obrigados, fiadores, avalistas, conforme previsto no artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005. O Banco do Brasil S.A. discorda do deságio das condições de pagamento apresentadas e extinção das obrigações perante os obrigados, fiadores, avalistas, com o cumprimento integral do plano, reservando-se o direito de ajuizar a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei 11.101, da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. A alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do artigo 142, inciso 1 da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil se reserva o direito de não anuir improvável alienação de bens imóveis gravados pela hipoteca em seu favor, conforme previsto no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005. Na contabilização das operações incidirá IOF, na forma da legislação vigente. Informou, por fim, o Banco do Brasil aguardou-se por mais de 10 anos e nunca recebeu nenhum valor dos recuperantes. Posteriormente, encerradas as falas, os credores recuperantes, o administrador informou a sequência que ocorreria a votação do plano. Antes de eu continuar, por gentileza, todos os credores que estão aí,
No final ali, doutor Ronaldo, ainda tem uma fala sua, mas eu queria saber se entre Banco do Brasil e as recuperandas está tudo certo? Precisam de mais alguma alteração que conste na ata? Da minha parte, Doutor, em é só relação. isso mesmo. Banco do Brasil, ok. Doutora Lívia? Também, está bem completo com o que a gente havia mencionado, está tudo certo. Da votação. Então, na sequência, a administrador judicial deu por encerrada essa etapa de trabalho acerca da etapa de votação do plano de pagamento, qual obteve a seguinte votação, classe 3. 50% dos credores votantes, que no caso aqui, o Banco do Brasil, e 96,34% dos créditos presentes reprovaram o plano de pagamento. Aquela hora ficou só faltando juntar o nosso gráfico, daí eu coloquei aqui agora, que não apareceu ali junto para vocês, ficou só aparecendo 50%. Mas, na verdade, o Banco do Brasil tem esse percentual presente, né, no caso, que votou e reprovou o plano de pagamento nesse momento aqui. Do resumo final. Em resumo, a credora Caixa Econômica informou que peticionou nos autos do processo antes do término do ato assembleário, informando que havia recebido do Avalis seu crédito integral. Doutor Ronaldo, já coloquei aqui, tá? Que o doutor me encaminhou a petição, só para ficar claro. Na sequência, recuperando o formulário, manifestação expressa em ata, alegando que o referido voto seria abusivo, pois condicionado, segundo alegam, à concessão de vantagem individual excessiva e não estendida aos demais credores da classe, notadamente a exigência de pagamento imediato e desproporcional. Por conseguinte, o credor Banco do Brasil manifestou voto contrário à aprovação do plano de recuperação apresentado pelas recuperantes. Administrador judicial, então, no uso das minhas atribuições, né, do artigo 22.3f da Lei 11.101/2005, eu registro aqui, então, a alegação dos recuperantes, esclarecendo que não compete a mim julgar, tá, o mérito da alegação de abuso, mas que, em atenção aos princípios da regularidade procedimental, boa-fé objetiva e isonomia dos credores, informou que a votação, contendo apenas o credor Banco do Brasil, ela passará, então, pelo controle judicial posterior, até porque todas as nossas atas, elas vão, né, controle judicial. Diante da ausência do voto favorável ao plano e com ressalva quanto à validade do voto registrado, a Assembleia foi encerrada, então, vai ser encerrada daqui a pouco, com registro que o plano de recuperação foi, em princípio, rejeitado pela totalidade da classe presente, submetendo a deliberação judicial contra a alegação de voto de abuso e seus eventuais efeitos. Por fim, então, administrador judicial, eu agradeço aqui, então, a presença de vocês, eu vou colocar aqui o horário terminando às 15h29, qual foi lida, e eu preciso saber, então, se foi por unanimidade aí, aprovada por vocês, estão de acordo? De acordo, De doutor. acordo, todos. De acordo. Então, em seguida, vai ser protocolada nos autos, tá? Juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 horas, os exatos termos do artigo 37, parágrafo 7º, da Lei 11.101/2005. Aqui vai o meu nome e os dados, que nós temos a doutora Graziele Pereira Batista Nunes, advogada credor do Banco do Brasil, Marcelo Pitoni Bertola, preposto do Banco do Brasil, representando a classe quirografária, do Ronaldo Batista Alves Pinto, advogado credor Caixa Econômica, preposto Gustavo Souza Gonzalez, representando a classe quirografária também, e doutora Lívia Machado França Queiroz, representante da Altra e Trau, advogada das credoras das empresas recuperantes. Vou só finalizar aqui, voltar aqui. Então, demorou um pouquinho, mas foram 21 páginas lidas. Eu agradeço vocês, né, por todo esse nosso movimento aí de atos assembleares. Foi bem extenso, acho que foi uma das primeiras assembleias, assim, maiores que eu já fiz. Graças a Deus a gente, né, conseguiu manter a ordem, manter a educação, principalmente a conversa, o respeito. Então, agradeço muito a vocês. Esse ambiente é virtual, mas a gente tem que fazer como se estivesse presencial, né? Todos somos maiores de idade, inteligentes, advogados, prepostos, empresários. Então, eu agradeço muito e eu vou falar para vocês que depois, logo em seguida, eu vou ver se o protocolo ainda hoje ou até amanhã, nos autos do processo. A gente sabe que os prazos ainda estão suspensos até o dia 20, e depois eu já comunico também o gabinete a respeito dessa reprovação, desse resultado, na verdade, né? Que nós tivemos aqui do plano de pagamento das recuperandas alta e trau. E assim vamos seguir, né? Se caso o juiz determinar que realmente vá à falência, a gente sabe as consequências da falência, e se não, a gente vai ver o resultado posteriormente, o que o juiz vai decidir. Muito obrigada a todos vocês, doutora Lívia, doutor Ronaldo, doutora Graziela, seu Arnaldo, o Eduardo, Gustavo, Marcelo, pessoal aqui do escritório, né? E eu desejo realmente um ano promissor aí, ainda que a gente, né, não saia
Assim, a gente não fala que é tão vitorioso, né? Eu acho que é muito vitorioso por estarmos aqui esse ano. Meu sogro acabou de passar por uma cirurgia agora, estava muito aflito. Estava fazendo uma cirurgia cardíaca e acabou. Meu esposo vai ter que ir lá, ele estava me ajudando aqui. Graças a Deus deu certo. Então, eu desejo aí um ano promissor para vocês, com muita saúde, tá bom? Muito obrigada. Obrigado igualmente, doutora. Obrigada, Boa doutor. recuperação aí para Obrigada. o seu familiar aí. A todos Também feliz ano agradeço, novo. doutora. E Feliz vamos para ano frente. novo. 2026 ainda tem muita coisa. Amém. Saúde Obrigada. para o sogro da senhora, da doutora, e para Obrigada. todos nós. Amém. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. Tchau, tchau.